A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos indo para o 4º dia da campanha Minha Família nas Mãos de Deus. E o irmão Jaime estará nos trazendo a palavra. Glória a Deus. E eu estarei fazendo a última oração em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, né? Aproveitando mais essa rica e abençoada oportunidade neste dia de hoje, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e que os anjos do Senhor possam acampar ao seu redor para te guardar, para te dar a vitória, para me guardar, para me dar a vitória e abençoar a nossa família, né? Abençoar, quebrar os grilhões, quebrar as prisões, quebrar as perseguições, né, as maldições, em nome de Jesus, e que Deus possa estar sendo o nosso ajudador. Você tem orado para a sua família? Você tem orado pelos seus filhos, pelas suas noras, pelos seus genros, pelos seus netos? Você tem orado por eles? Se não o fez ainda, comece a fazer. Eles também fazem parte da nossa família, porque a nossa família é bênção do Senhor para a nossa vida. Amém? Deus abençoe você que está indo para o trabalho, que está chegando do trabalho, você que foi a uma consulta médica, você que foi a um advogado, né? Você que Deus hoje deu um livramento de morte, né? Você sabe bem disso, que hoje Deus te deu um livramento. E às vezes você até não saiba, mas Deus te deu um livramento de morte hoje. Porque Deus é bom e cuida de nós. Amém? Soberano e eterno Deus. Entro na sua presença, Senhor, para orar para aquele jovem, Senhor, que se encontra com perturbação espiritual ali, com fraqueza naquela casa, naquele quarto, quase não consegue sair do quarto, mas que o Senhor venha restaurar a saúde dele, Senhor, para que ele possa estar de pé para buscar o Senhor, louvar e bendizer o seu nome que é santo. Visita também aquela esposa do meu amigo que foi para o hospital do câncer, e quando ele recebeu a notícia que às vezes ela não voltasse mais, mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, mesmo debilitada, ela voltou para a casa dela. E eu creio que aquele que começou a boa obra, ele é capaz de terminar. Nós oramos, nós apresentamos, nós pedimos, mas a resposta vem é do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, resplandeça o rosto sobre nós e nos dê a paz e tenha misericórdia de nós, porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, hoje, amanhã e para sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus muito queridos e abençoados amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Então, como você já é sabido de todos, hoje nós estamos no 4º dia da campanha Minha Família nas Mãos de Deus. Amém? Ou nas mãos do Senhor, como queira. E a palavra de Deus tem falado conosco essa semana de várias formas, né? Basicamente, Paulo escreveu aos Efésios relacionado à família. Quase tudo relacionado à família. Ele falou para nós sobre o lar cristão, marido e mulher, a submissão um ao outro. Falou conosco também sobre o lar cristão de filhos e pais, a obediência a pai e mãe e também o respeito do pai para com seus filhos. Essas coisas nós tivemos a oportunidade de aprender. E nós falamos também dos servos e dos senhores. Cada um tem a sua obrigação. O servo de obedecer, mesmo estando longe do seu senhor,
e o seu senhor não aproveitando da condição de ser superior para pisar naquele que te serve. Então, essas coisas nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo em relação a todas essas coisas. E vamos continuar aprendendo, né? Então, vou pegar aqui um ganchinho naquela que nós terminamos ontem, para nós estar continuando hoje. Lar cristão, servos e senhores. Quanto a vocês, servos, obedeça a seus senhores aqui na terra, como com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, né? Então, às vezes, a gente pega tanta experiência naquilo que a gente faz, que a gente já fez. Por exemplo, a pessoa para chegar a um senhor, para chegar a um cargo superior, ela tem que ter conhecimento. Então, eu já falei para vários comandados meus, quando eu estava exercendo a profissão de líder, né? Eu estava assessorando ali os meus comandados, e eu sempre falava para eles assim, ó, se eu largar você aqui 7 horas da manhã e voltar 3 horas da tarde, eu sei se você deu o nó, eu sei se você trabalhou direitinho. Porque eu já fiz, porque eu tenho experiência, eu tenho estudo adequado para saber se o cara trabalhou com sinceridade ou se ele me deu não, né? Então, tudo é experiência que nós temos. Ele diz assim, ó, quanto a vocês, servos, obedeça a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedecer a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, né? Somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, né? Então isso é muito importante, meus irmãos, sabe? A pessoa que ela tem boa consciência, ela não precisa ter câmera filmando ela precisa da pessoa que for passar o serviço para ela, o instrutor, o encarregado, o superior, é só passar direitinho, ela vai cumprir o trabalho dela ali sem precisar ser chicoteada, sem precisar estar chegando um ferrão nela, né? Então isso é agradável ao Senhor. Mas, como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, né? Então, a pessoa sabe que nós estivermos trabalhando para o Senhor dos Senhores, fazendo a obra de Deus, Deus sabe todas as coisas, né? E nós estamos fazendo para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Mas, consequentemente, se nós fizermos errado, é a lei da semeadura, né? A semente que você plantar, você vai colher. E com a medida que você medir, você será medido com medida recalcada e sacudida. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando de ameaça, mas a ameaça é ruim, hein? Misericórdia quando o líder começa com as conversinhas de ameaçar, de chegar na parede, de ficar constrangendo o colaborador. Tanto deles como de vocês, o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Tá? Esse é nosso Deus. Amém, meus amados? A paz do Senhor Jesus, meus muito queridos e abençoados amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Então, como você já é sabido de todos, hoje nós estamos no 4º dia da campanha Minha Família nas Mãos de Deus. Amém? Ou nas mãos do Senhor, como queira. E a palavra de Deus
tem falado conosco essa semana de várias formas, né? Basicamente, Paulo escreveu aos Efésios relacionado à família, quase tudo relacionado à família. Ele falou para nós sobre o lar cristão, marido e mulher, a submissão um ao outro. Falou conosco também sobre o lar cristão de filhos e pais, a obediência a pai e mãe e também o respeito do pai para com seus filhos. Essas coisas nós tivemos a oportunidade de aprender. E nós falamos também dos servos e dos senhores. Cada um tem a sua obrigação. O servo de obedecer, mesmo estando longe do seu senhor, e o seu senhor não aproveitando da condição de ser superior para pisar naquele que te serve. Então, essas coisas nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo em relação a todas essas coisas. E vamos continuar aprendendo, né? Então, vou pegar aqui um ganchinho naquela que nós terminamos ontem, para nós estar continuando hoje. Lar cristão, servos e senhores. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, como com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, né? Então, às vezes, a gente pega tanta experiência naquilo que a gente faz, que a gente já fez. Por exemplo, a pessoa para chegar a um senhor, para chegar a um cargo superior, ela tem que ter conhecimento. Então, eu já falei para vários comandados meus, quando eu estava exercendo a profissão de líder, né? Eu estava assessorando ali os meus comandados, e eu sempre falava para eles assim, ó, se eu largar você aqui 7 horas da manhã e voltar 3 horas da tarde, eu sei se você deu o nó, eu sei se você trabalhou direitinho. Porque eu já fiz, porque eu tenho experiência, eu tenho estudo adequado para saber se o cara trabalhou com sinceridade ou se ele me deu não, né? Então, tudo é experiência que nós temos. Ele diz assim, ó, quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedecer a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, né? Somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, né? Então isso é muito importante, meus irmãos, sabe? A pessoa que ela tem boa consciência, ela não precisa ter câmera filmando ela precisa da pessoa que for passar o serviço para ela, o instrutor, o encarregado, o superior, é só passar direitinho, ela vai cumprir o trabalho dela ali sem precisar ser chicoteada, sem precisar estar chegando um ferrão nela, né? Então isso é agradável ao Senhor. Mas, como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, né? Então, a pessoa sabe que nós estivermos trabalhando para o Senhor dos senhores, fazendo a obra de Deus, Deus sabe todas as coisas, né? E nós estamos fazendo para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Mas, consequentemente, se nós fizermos errado, é a lei da semeadura, né? A semente que você plantar, você vai colher. E com a medida que você medir, você será medido com medida recalcada e sacudida. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando de ameaça, mas a ameaça é ruim, hein? Misericórdia quando o líder
começa com aquelas conversinhas de ameaçar, de chegar na parede, de ficar constrangendo o colaborador. Tanto deles como de vocês, o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Tá? Esse é nosso Deus. Amém, meus amados? Então, para nós termos, meus irmãos, a nossa família abençoada, a nossa casa abençoada, os nossos passos abençoados, nós temos que estar com a nossa vida no altar do Senhor. E para isso aqui, o escritor de Efésios 6:10 diz assim, ó, as armaduras de Deus. Meu irmão, se você quer ter sua casa abençoada, se você quer ter seus dias felizes, se você quer viver sem desespero, o escritor diz bem assim, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tem tradução que diz assim, quanto mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vista-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Né? Então nós sabemos, meus irmãos, que família é plano de Deus desde a fundação do mundo. Né? Mas o iníquo, ele é contrário de tudo aquilo que Deus aprova, ele tenta fazer o contrário. Então Deus tenta instituir a família e o inimigo tenta destruir. E ele fala, vista-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes. Ficar firme quando, irmão Jaime? Contra as astutas ciladas do diabo. Está escrito com estas palavras, Efésios 6:10, tá? 11. Por quê? Porque ele vai armar cilada. O Senhor não ia espiar o escritor aqui para nós vigiar, porque ele vai armar cilada, ele vai armar laço, ele vai fazer de tudo, vai causar intrigas. Para quê? Para destruir aquilo que é digno de toda honra, que é o matrimônio. Porque toda a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal, né? Eu vi um vídeo um dia, vou só te contar mais uma ilustração, essa eu vi, essa eu não vivi, eu vi. Havia uma casa, tinha um gatinho na rua, tá? Um gatinho magro na rua. Aí o marido chegou, pôs esse gatinho para dentro de casa, né? E eles até que viviam em paz. E a mulher, o homem saía para trabalhar, a mulher punha comida para esse gatinho não comia. Não comia, não bebia e nem nada, e ficava aquele trem doido. Quando o homem chegava de tarde, o gato já virava outro, o gato já começava a pular nesse homem, e ele ia lá, punha comida para esse gato já comia até estourar, bebia água, e ela falava, não amor, eu tô tratando do gato, eu tô pondo aí, mas ele não come. Tá pondo como que você tá pondo? Eu chego, o gato tá morto de fome, né? E ali, quando eles trouxeram aquele gatinho que foi pego lá na rua, cuidado com as coisas que você anda pegando na rua, trazendo para dentro da sua casa, hein? Cuidado, hein? Naquele animal veio uma legião para destruir aquele lar. E vai, 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 e houve uma reunião lá nas trevas. E o chefão perguntou para os comandados que estavam naquele gatinho, como é que tá aquela casa lá? Ixi, tá do jeitinho que nós combinou. De dia eu não como, não bebo, não faço nada. A hora que ele chega, eu já vou e como e bebo e já começa a brigar, igualzinho nós combinou. Então cuidado, hein? Cuidado com o que você põe dentro da sua casa. E aqueles demônios que estavam naquele gatinho eram premiados, né? E chegando no culto,
aquele casal que começou a orar para ver o que estava acontecendo, a palavra de Deus falou com eles, né? Tira aquele empecilho de lá, tira aquele encosto de lá que você trouxe e pôs para dentro da sua casa, né? Eles chegaram, ungiram a casa, oraram, fizeram oração e o gato sumiu. Sumiu a legião que estava no gato, com gato e tudo. Então, cuidado. Às vezes você pega uma peça de roupa, não sabe de quem, traz para dentro da sua casa. Às vezes você pega um animal que Satanás preparou ali na porta da sua casa e traz para sua casa para dar briga, para dar essas malquerências, tá? Então a Bíblia diz para nós assim, ó: quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Ele não vai desistir, né? Graças a Deus que quem cuida de nós não dorme. Descansa, quem cuida de você não dorme. Espera, tem muita gente que te ama. Deus mandou eu te falar que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Então, igualzinho, o inimigo anda ao nosso derredor procurando uma brecha. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos livra e nos guarda de todo mal. Então, cuidado, viu? Cuidado com o que você fica pondo dentro da sua casa. Vigia. Contra os dominadores desse século tenebroso, da força espiritual do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir nos dias maus, porque o Senhor sabia que iam vir dias maus. Amém? Para resistir-vos nos dias maus, peguem toda a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, ora, jejua, consagra, para que vocês possam resistir nos dias maus. Acabei de dizer, os dias maus virão. E depois de nós termos vencido tudo isso, vencido o que, irmão Jaime? As lutas, as tribulações, a separação, as astutas ciladas que o inimigo armou lá. Você acha que o inimigo queria ver essa família feliz? Você acha que o inimigo queria ver essa família do jeito que estava? Não, ele quer bagunçar. Mas você não resistiu, você não vigiou, você desistiu. A Bíblia manda nós resistir nos dias maus, você não resistiu. Mas ainda há tempo. Envergonha-se, diabo, e volte a viver a vida que o Senhor consagrou no altar para você. Envergonhe o diabo e fala: aqui não, na minha família não, no meu lar não. Porque você é mais que vencedor por aquele que nos amou. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, com o qual poderão apagar o que, irmão Jaime? Todos os dardos inflamados do maligno. O dardo, qual que é os dardos? É um gatinho que você pega, é um oi que você vai ali na internet e já não vigia, né? É uma página que você entra na internet e não vigia, é um nudes que você manda e não vigia. Isso é os dardos inflamados do maligno, né? E como a Bíblia diz que não há nada oculto que não há de ser revelado, todos vão saber para a vergonha sua se você não parar imediatamente. Peça perdão a Deus e para quem você causou mal e pare imediatamente. Tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual o que, irmão Jaime? Poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é para nós encerrar, que é a palavra
de Deus. Efésios capítulo 6, versos 17, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém e amém. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu entrego o quarto dia da campanha, Senhor, nas tuas mãos. E venho pedindo ao Senhor, Deus, que continue nos dando capacidade e sabedoria, Pai, para fazer a tua vontade, que venha ser do jeito que o Senhor quer, e não como nós queremos, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, que o Senhor continue iluminando o nosso irmão, Pastor Jaime, para que ele continue nos trazendo a palavra, Senhor. Que tu esteja sempre com ele, por amor do teu nome e também da família, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, conceda-nos, ó Deus, sempre capacidade para ajudar os nossos irmãos que se encontram fora da sua igreja, da sua graça. Assim eu te peço e te agradeço, Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém e amém. Deus seja louvado.